Olá, pessoas que acompanham o canal Márcia Contabilidade MA. O vídeo de hoje é o quarto vídeo da série Gotas do DCTF. E hoje, nesse vídeo, nós vamos apresentar as pessoas que são dispensadas da apresentação da DCTF. Da DCTF, que eu costumo dizer DCTF normal, porque tem a DCTF e tem a DCTF web, tá? Então, nós vamos apresentar neste vídeo de hoje as pessoas que são dispensadas da obrigação de apresentar a DCTF. E esse tópico está inserido no artigo 5º do capítulo 3 aqui, da Instrução Normativa 2005 de 2021. Então, vamos aqui. Para o artigo 5º. As pessoas que são dispensadas da apresentação da DCTF. O primeiro tipo de pessoa, tá? E quando se trata de DCTF web, as pessoas elas são inseridas nessa instrução normativa, as pessoas jurídicas e as pessoas físicas, tá? Pessoas naturais, aquelas que utilizam CPF, e as pessoas jurídicas, aquelas que utilizam CNPJ. Então, vamos adiante. O primeiro tipo de pessoa, a primeira pessoa que a instrução normativa traz no artigo 5º, que é dispensada da apresentação do DCTF, são as microempresas e as empresas de pequeno porte enquadradas no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, são aquelas empresas enquadradas no Simples Nacional. Ou seja, em vídeos anteriores a gente viu que, em regra, todas as pessoas jurídicas de direito privado, tá, são obrigadas ao envio da DCTF. Contudo, aqui nesse capítulo da dispensa da apresentação, na seção 1, que é da dispensa da apresentação da DCTF, que eu denomino normal, as pessoas jurídicas aqui, ó, são pessoas jurídicas de direito privado. Contudo, essas pessoas aqui que tratam esse inciso 1 não são aquelas pessoas jurídicas inseridas na Lei 123 de 2006, que são as microempresas e EPPs, né? Elas são dispensadas desde que elas estejam enquadradas no Simples Nacional. Então, é a primeira regra de dispensa. As ML, as EPPs enquadradas no Simples Nacional. Quem mais está dispensado da apresentação do DCTF? Os órgãos públicos da administração direta da União. Olha só. Os órgãos públicos da administração direta da União. Quem mais está dispensado? Aqui no inciso 3 trata das pessoas jurídicas. Eu vou voltar aqui. Quais seriam os órgãos públicos da administração direta da União? No caso do Poder Executivo, a Presidência, os Ministérios do Governo Federal, né? Em regra, esses aí. Normalmente, fundo especial também é administração direta. Mas, por exemplo, pode ter um fundo, pode ter uma fundação que é uma autarquia, a empresa pública da União, né? Então tem toda uma situação que não vai ser tratada aqui nesse vídeo, porque o objetivo é ser o mais sucinto possível e só tratar da dispensa das pessoas que são dispensadas da apresentação da DCTF de forma simples, tá?
Mas, como exemplo de órgãos públicos da administração direta da União, no caso do Executivo, a presidência, os ministérios, basicamente são da administração direta. Os fundos públicos, em regra, para ser da administração direta, lá pela legislação das finanças públicas, né? Pela Lei Geral das Finanças Públicas, é para ser também os fundos especiais, tá? Então, quem mais é dispensado da apresentação da DCTF? As pessoas jurídicas e demais entidades em início de atividade relativamente ao período compreendido entre o mês em que forem registrados os seus atos constitutivos e o mês anterior àquele em que for efetivada a sua inscrição no Cadastro Nacional. Então, isso aqui é bem claro, né? Quando a empresa é aberta, está em início de atividade, o período entre o mês que elas forem registradas, seus atos constitutivos, e o mês anterior em que for efetivada o CNPJ, em que ela obtiver o CNPJ. Então, ela é dispensada. Quem mais? As pessoas jurídicas e demais entidades em situação de inativa, tá? Ou que não tenham débitos a declarar, a partir do segundo mês em que permanecerem nessa condição, observado o disposto no inciso 3 do parágrafo 1º. O que diz o inciso 3 do parágrafo 1º? A dispensa a que se refere o caput não se aplica às empresas de pequeno porte, enquadradas no Simples Nacional, sujeitas ao pagamento de contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Nos termos do inciso 4 e 7º, né, do caput do artigo 7º da Lei 2.546, de 14 de dezembro de 2011, hipóteses em que estas, enquanto não obrigadas à entrega do DCTF Web, deverão informar na DCTF os respectivos valores. Então, vamos entender isso bem aqui. Parágrafo 1, parágrafo 1º, não, é parágrafo 1º, inciso 3. Espera lá. É esse aqui, eu errei aqui, perdão. Então, vamos voltar aqui. Quem mais dispensada? Quem mais é dispensada da obrigação de apresentação da DCTF? As pessoas jurídicas e demais entidades em situação inativa, tá? Ou seja, existe CNPJ, só que ela não está em atividade. Só que não é simplesmente ela não está em atividade, né? Ela tem que fazer a declaração lá, tá? Para registrar que ela está inativa. Ou que não tenha o débito a declarar a partir do segundo mês em que permanecerem nessa condição. Ou seja, em regra, nesse caso aqui, a pessoa jurídica vai declarar ali, tá? No período, no mês de janeiro, normalmente, no mês de janeiro ela vai declarar. Aliás, nesse caso aqui não é nem só o mês de janeiro, porque tem empresas que passam a ficar negativas em um mês subsequente. Então, ela declara ali a partir do mês que ela ficou inativa e a partir do segundo mês que ela permanece nessa condição, ela não é mais obrigada a declarar. Aí o que diz aqui, observar disposto no inciso 3 do parágrafo 1º. Parágrafo 1º diz, a dispensa que se refere ao caput não se aplica. Qual foi? Inciso 3.
As pessoas jurídicas e demais entidades que não tenham débitos a declarar e que estejam na situação de inativa. Aqui ele já a dispensa que se refere ao caput. Interessante, né? Essa dispensa aqui não são, ele quer dizer o quê? Que não são dispensáveis a aprovação da DCTF as pessoas jurídicas e demais entidades que não tenham débitos a declarar ou estejam em situação de inativa. Aí, espera lá. Aqui ele diz que são dispensadas no DCTF a pessoa jurídica e demais entidades em situação de inativa, ou que não tenham débitos a declarar a partir do segundo mês. É o que eu expliquei, está bem claro. Observado o disposto no inciso 3 do parágrafo 1º. O que diz lá? A dispensa que se refere ao caput não se aplica às pessoas jurídicas e demais entidades que não tenham débitos a declarar ou estejam em situação de inativa. Ah, certo. Tá bem claro, entendi. É o que eu falei anteriormente quando eu estava tratando aqui do inciso 4 do artigo 5º. Então, são dispensadas aqui as pessoas jurídicas e demais entidades em situação inativa ou que não têm débitos a declarar a partir do segundo mês subsequente, o segundo mês em que permanecerem nessa Constituição, observado o disposto no artigo, no inciso 3º do parágrafo 1º. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que as pessoas jurídicas e demais entidades que estejam em situação de inativa ou que não tenham débitos a declarar, elas são obrigadas, é isso que diz aqui, ó. O inciso 3 do parágrafo 1º diz que elas são obrigadas a declarar, em regra, né? Mas, a partir do segundo mês, elas não são mais obrigadas a declarar, tá? Enquanto permanecerem na condição de inativa ou sem débitos a declarar. Tá bem claro isso aqui. Certo. Quem mais está dispensado? Quem mais está dispensado aqui da apresentação da DCTF? Os condomínios edilícios. Todo mundo sabe que é isso, né? Os condomínios perdão, gente, os condomínios edilícios. Quem mais está dispensado da apresentação do DCTF? Os grupos de sociedades constituídos na forma prevista no artigo 265 da Lei 6.404. Essa lei aqui é a Lei das SAs. Vamos ver que tipo de sociedade tem nesse artigo 265 aqui. Perdão. Artigo 265. A sociedade controladora e as controladas podem constituir, nos termos deste capítulo, grupos de sociedades mediante convenção pela qual se obriga a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. Então, quais são as sociedades de que trata lá? As controladoras, as sociedades controladoras e suas controladas. Então, vamos voltar lá. Então, tá aqui, ó. Os grupos de sociedades constituídos na forma prevista no artigo 265 da Lei das SAs. São as controladoras e as controladas, tá? Então, elas são dispensadas. As duas são dispensáveis. Artigo 265. É isso mesmo. A sociedade controladora e suas controladas. Elas são dispensáveis em via da DCTF. DCTF comum, tá, gente?
Quem mais é dispensado da obrigação de apresentar a DCTF? Os clubes de investimento registrados em Bolsa de Valores, segundo as normas fixadas pela Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, ou pelo Banco Central do Brasil, Bacen. Quem mais é dispensado? Os fundos mútuos de investimento imobiliário sujeitos a normas do Bacen e da Comissão de Valores Mobiliários. As embaixadas são dispensadas, as missões, as delegações permanentes, os consulados gerais, os consulados e os vice-consulados, os consulados honorários e as unidades específicas do governo brasileiro no exterior. Esses órgãos não são obrigados ao envio da DCTF. Quem mais não é? As representações permanentes das organizações internacionais não são obrigadas ao envio da DCTF. Quem mais não é obrigado, ou melhor, que é dispensado, né? Quem mais é dispensado, aqui se trata de dispensa. Os serviços notariais e registrais de que trata a lei 6.015, 31 de dezembro de 73. O que é isso aqui? Basicamente, os cartórios, se eu não me engano, tá? Aqui, os registros públicos, certo? Tranquilo, voltando aqui. Observado exposto no inciso 1º, no inciso 1, artigo do parágrafo 2º do artigo 4º. Artigo 4º. Artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1. O que diz lá? Nem tem isso, moço. Como é que é isso? Algo errado não está certo. Observado o disposto no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 4º. Não tem inciso 1, não tem artigo 3, o que foi isso? A redação aqui está meio truncada, não? Porque só tem o artigo 4º. Não tem inciso. Que lê isso aqui, 6.015. Tá, então basicamente os cartórios, tá? Os registros notariais e registrais, os serviços notariais e registrais, eles são dispensados, tá? Dispensados da obrigação de apresentar o CTF. Ah, tá, perdão, gente. Isso aqui é o artigo 4º daqui dessa lei. Não observei. Artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1. O que diz o artigo 4º? Parágrafo 2º, inciso 1. Aqui, ó. Deverão apresentar. Artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1. Deverão apresentar a CTF web identificada com o número de inscrição. Ah, tá. Por se tratar. Entendi. Por se tratar de aqui, serviços notariais, tá? O registro na DCTF deve ser feito via CPF, tá? Do titular. É isso que diz aqui o artigo 4º, parágrafo 2º do inciso 1. Inciso 1. Artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1. Deverão apresentar a CPF web, identificada com o número de inscrição de cadastro de pessoa física, o titular ou responsável, o contribuinte individual, inclusive o titular de serviço notarial ou registral, a pessoa física na condição de proprietário. Então, é basicamente isso aqui, ó, que diz lá, para observar. Ou seja, os cartórios, os serviços notariais e registrais, eles são dispensados da DCTF. Aqui eu tenho falado que é DCTF normal, mas eles não são dispensados da DCTF web. Eles são dispensados da DCTF, mas não são dispensados da DCTF web, tá? Então é isso que diz aqui esse inciso quando trata dos serviços notariais e registrais, tá? Observando isso aqui, ou seja,
os cartórios, eles são dispensados do envio da DCTF, mas não são dispensados do envio da DCTF Web. Certo? Vamos adiante. Os fundos especiais de natureza contábil ou financeira, não dotados de personalidade jurídica, criados no âmbito de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal, dos municípios ou dos ministérios públicos ou tribunais de contas. Então, os fundos especiais de natureza contábil ou financeira que não sejam dotados de personalidade jurídica, criados no âmbito de qualquer dos poderes da União, dos Estados. Exemplo aqui, por exemplo, os fundos municipais de saúde, o Fundeb é um caso, seria um caso. Deixa eu ver um outro fundo. O Maranhão, em 2014, não sei, 2013, 14, 15, 2013, se eu não me engano, 2013, foi criado o fundo a nível estadual, todos os municípios tiveram que criar um fundo de desenvolvimento, e ele era apenas de natureza contábil e financeira, tá? Então, nesse caso, ele não tinha natureza jurídica, personalidade jurídica, era só para efeito de repasse de recursos, e nesse caso ele não seria obrigado, tá, ao envio da DCTF. Vamos adiante. Então, um exemplo seria esse fundo que eu citei aqui. Esse fundo de desenvolvimento que foi criado a nível estadual e a nível municipal, em todos os municípios. Seria um exemplo desse tipo de fundo, bem aqui. Os candidatos a cargos políticos eletivos, nos termos da legislação específica, que é a legislação eleitoral. Por quê? Trata aqui, porque eu creio que esse tipo de pessoa foi inserida aqui na dispensa porque quando a pessoa vai se candidatar, ela precisa registrar um CNPJ. Então, nesse caso, eles ficam dispensados, tá, do envio da DCTF. Por essa instrução normativa 2005 de 2021 aqui da Receita Federal do Brasil. Então, vamos adiante. As incorporações imobiliárias, objeto de opção do regime especial de tributação, de que trata a Lei 10.931. Vamos ver aqui de que se trata essa lei. Dispõe sobre o patrimônio de afetação das incorporações imobiliárias. Letra de crédito imobiliário, cédula de crédito imobiliário, cédula de crédito bancário. Tá, então, voltemos para cá. Então, as incorporações imobiliárias objeto da opção do regime especial de tributação. Observe aqui, ó, objeto da opção, tá? Para que elas sejam dispensadas, incorporações imobiliárias sejam dispensadas, elas têm que optar pelo regime especial de tributação. Se não optar, não há dispensa, tá? Acho que ele trata a Lei 10.931. Quem mais é dispensado do envio da DCTF? As empresas, fundações e associações domiciliados no exterior que possuam bens e direitos no Brasil, sujeitos a registro de propriedade ou posse perante órgãos públicos localizados ou utilizados no Brasil.
Perceba aqui, domiciliada no exterior, porém sujeitas a registro de propriedade ou posse perante órgãos públicos localizados no Brasil. As comissões sem personalidade jurídica, criadas por ato internacional celebrado pela República Federativa do Brasil e um ou mais países para fins diversos. As comissões de conciliação prévia a que se refere o artigo 625-A do Decreto 5.452, de 1º de maio de 1943. Esse decreto aqui é a consolidação das leis de trabalho. Então, vamos ver que tipo de comissão de conciliação é essa aqui, no artigo 625-A. Artigo 625. Ops, pera. Vou voltar aqui. Artigo 625-A. Polêmica. Artigo 625-A. Das comissões de conciliação prévia. As empresas e os sindicatos podem instituir comissões de conciliação prévia de composição paritária com representantes dos empregados e dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais de trabalho. Parágrafo 1. As comissões referidas no caput desse artigo poderão ser constituídas por grupos de empresas ou ter caráter intersindical. Tá? Então, isso aqui são as comissões vinculadas a empresas e sindicatos, tá? Então, essas comissões aqui de conciliação prévia, que trata do artigo 625 da consolidação do trabalho, são as comissões vinculadas aos sindicatos de empresas e de empregados. Beleza, vou passando adiante. Quem mais é dispensado do envio de CPF? Os representantes comerciais, corretores, leiloeiros, despachantes e demais pessoas físicas que exercem exclusivamente, tá? Observe aqui, a representação comercial autônoma, tá? Sem relação de emprego e que desempenham em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas a mediação para a realização de negócios mercantis. Nos termos do artigo 1º da Lei 4.886, de 9 de dezembro de 65, quando praticada por conta de terceiros. Então, os representantes comerciais, corretores, leiloeiros, despachantes e demais pessoas físicas, aqui, ó, observe, pessoas físicas, tá? Sem CNPJ. E aqui, observe que exerçam exclusivamente a representação comercial autônoma, tá? Autônoma, ou seja, sem nenhum vínculo empregatício. Aqui, ó, sem relação de emprego. E que desempenha em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas a mediação para a realização do negócio, né? Então, essas pessoas aqui, elas estão dispensadas do envio da CPF. Diferente, tá? Aqui, ó, pessoa física, diferente da representação comercial que tem um CNPJ. Parágrafo 1º. A dispensa que se refere o caput não se aplica. Olha só, preste bem atenção. As microempresas de pequeno porte, enquadradas no Simples Nacional, sujeitas a pagamento de contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que é a CPRB, nos termos do inciso 4 e 7 do caput do artigo 7º da Lei 2.546, de 14 de dezembro de 2011. Hipótese em que estas
enquanto não obrigadas à entrega do DCTF Web, deverão informar a DCTF os valores relativos à CPRB e aos impostos e às contribuições a que se refere os incisos 1, 4, 6, 11 e 12 do parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Complementar 123, que é a Lei da Micro e Pequena Empresa, pelos quais a micro ou empresa de pequeno porte responde na qualidade de contribuinte ou responsável, tá? Então, nós vimos em um vídeo anterior que as microempresas e as empresas de pequeno porte enquadradas no Simples Nacional, as MEs e as EPPs do Simples Nacional, elas são dispensadas, tá? De envio da DCTF. Aliás, não foi nem no vídeo anterior, foi nesse vídeo aqui mesmo, ó. O primeiro inciso. Aqui. Essa aqui é a regra. As microempresas e empresas de pequeno porte, enquadradas no Simples, elas são dispensadas no envio da DCTF, em regra. Porém, quando as microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no Simples forem sujeitas ao pagamento da contribuição previdenciária sobre a receita, que é a CPRB, aqui ó, nos termos desses dois incisos do caput do artigo 7º dessa lei, enquanto elas não forem obrigadas ao envio da DCTF Web, elas são obrigadas ao envio da DCTF normal. Então, se essa microempresa, empresa de pequeno porte, ela for sujeita ao pagamento da CPRB, ela é obrigada a enviar a DCTF, enquanto ela não for obrigada a enviar a DCTF Web. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, a microempresa e a empresa de pequeno porte são obrigadas ao envio da DCTF, tá? E outra aqui, outra hipótese em que a microempresa e a empresa de pequeno porte é obrigada, outra hipótese em que as empresas de pequeno porte e as microempresas são obrigadas ao envio da DCTF, enquanto não for obrigadas a DCTF Web. Então, elas devem informar na DCTF os valores relativos à contribuição previdenciária sobre a receita bruta e os impostos e as contribuições a que se refere inciso 1, 5. Vamos ver logo quais são esses impostos aqui. Vamos abrir essa lei aqui, que é a lei da micro e pequena empresa, no artigo 13, parágrafo 1º. Artigo 13, parágrafo 1º. Quais são os impostos? Inciso 1, 5, 6. Inciso 1. É o imposto sobre operação de crédito, câmbio de seguro ou relativo a tributos ou valores imobiliários, que é o IOF. Tá? Então, se essa empresa ela é sujeita a pagamento da CPRB, ela deve informar na DCTF os valores relativos à CPRB e ao IOF, tá? Qual o outro 5, o 6, inciso 5 e 6. O ITR, o 5 é imposto de renda relativo aos rendimentos e ganhos líquidos oferidos em aplicação de renda fixa ou variável, o imposto de renda relativo ao ganho de capital oferido na alienação de bens do ativo permanente, o 11 e o 12, inciso 11 e o 12.
O imposto de renda relativo ao pagamento ou crédito efetuados pela pessoa jurídica à pessoa física. Imposto de renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa jurídica ou pessoa física, isso aqui é o imposto de renda retido na fonte. E a contribuição para o PIS/PASEP, COFINS e IPI incidente na importação de bens e serviços. Então, essas são as hipóteses em que a microempresa e a empresa de pequeno porte, elas são obrigadas ao envio da DCTF, enquanto não forem obrigadas ao envio da DCTF web. Tá? Que Então, em regra, elas são as MEs e as EPPs do Simples Nacional, elas, em regra, são dispensadas, porém, quando elas estão sujeitas ao pagamento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, isso aqui é tema para outro vídeo, e a esses impostos que eu falei anteriormente, elas devem enviar do CTF. Tudo bem, voltando aqui. Onde foi que nós paramos? Tá. Artigo 5º, parágrafo 1º a gente já tratou, que é das microempresas que são obrigadas à contribuição previdenciária sobre a receita bruta e sobre esses impostos que foram falados anteriormente. A dispensa a que se refere o caput não se aplica às pessoas jurídicas as pessoas jurídicas excluídas do Simples Nacional quanto à DCTF, relativos aos fatos geradores ocorridos a partir da data em que a exclusão for produzir efeitos. Ou seja, a empresa ela foi inserida no Simples, ela passou um tempo no Simples, de repente ela foi excluída do Simples. A partir daquele momento ela é obrigada a enviar a DCTF. Também a dispensa não se refere ao caput, não se aplica. As pessoas jurídicas e demais entidades que não têm débitos a declarar ou estão em situação de inativa. Em relação ao meio de ocorrência do evento, nos casos de extinção, incorporação, fusão, cisão parcial ou total. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? As pessoas jurídicas e demais entidades que não têm débitos a declarar ou estão em situação de inativa aqui, em regra, elas são dispensadas do envio da DCTF a partir do segundo mês, né? No mês em que ocorreu o evento de extinção, tá? Extinção deu baixo na empresa. Incorporação, foi incorporada em outra empresa. Fusão, né? Foi fundida com outra empresa. Ou cisão parcial ou total. Nesse mês aqui, desse evento, ela mesmo que ela esteja inativa ou não tenha débito a declarar, ela é obrigada a enviar no CTF. As pessoas também a dispensa não se aplica também nos casos das pessoas jurídicas e demais entidades que devem declarar estejam em situação inativa. Em relação ao último mês de cada trimestre do ano calendário, quando o trimestre anterior tenha sido informado que o pagamento do imposto sobre renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre lucro líquido seria efetuado em cotas. Nesse caso aqui, embora ela esteja também em situação de inativa ou sem débito a declarar, ela é obrigada a declarar. Em relação ao mês de janeiro de cada ano calendário, isso aqui é o que eu comecei a falar anteriormente, quando eu tratei da questão das empresas inativas e sem débito a declarar, que quando a empresa está inativa, todo mês de janeiro ela tem que declarar, tem que enviar do CTF, tá?
Mesmo que ela não tenha débito a declarar ou esteja inativa, todo mês de janeiro ela tem que declarar. Porque eu falei da empresa que pode estar inativa em mês subsequente. Mas no mês de janeiro é regra, tá? Então, se a empresa ficou inativa durante todo o ano ou em algum período do ano, no mês de janeiro, você tá? Continuar na situação de inativa, no final do ano anterior, tem que declarar, né, que ela continua inativa, para que a Receita entenda que ela não tem débito a declarar e que ela está inativa. Se não fizer isso, a Receita vai cobrar. E se não fizer isso, a Receita vai cobrar multa quando você for fazer a declaração, porque é obrigação. Mesmo que você esqueça de fazer em janeiro, você tem que fazer em qualquer mês. Porque é obrigação, você tem que declarar que você continua inativo. Então, vamos adiante. Em relação a... Continuamos aqui nessa questão da pessoa jurídica e demais entidades que não têm débito a declarar, pois têm situação de inativa. Em relação ao mês subsequente, aquele em que se verificar elevada a oscilação de taxa de câmbio nas hipóteses de alteração da opção pelo regime de competência para o regime de caixa, previsto no artigo 5º da Constituição Normativa 1079, no caso de 2010. Depois vocês vão lá e verifiquem o que diz esse artigo aqui da Constituição Normativa 1079. Mas basicamente a regra aqui é o quê? Alteração do regime de competência para o regime de caixa. Tá? Em regra, então aí aqui eu não vou explicar o que é regime de competência e regime de caixa, porque não é o objetivo desse vídeo. Mas em termos simples, o regime de competência é quando se faz o registro do fato gerador, quando o fato gerador por exemplo, eu contratei, uma empresa privada, eu fiz um contrato, né, por exemplo, sou advogado, eu fiz um contrato, sou contadora, eu fiz um contrato aqui esse mês de janeiro, mas eu só vou faturar, vou receber no dia 1º, dia 12 de fevereiro e só vou faturar lá no mês dia 1º ou 12 de fevereiro, no mês subsequente. Se eu opto por regime de competência, eu pago os tributos no mês da competência, que foi janeiro, que foi quando eu assinei o contrato, tá? Regime de caixa seria para as obrigações, elas se configuram no mês que a empresa efetivamente recebeu o pagamento. Então vamos adiante. Então essas aqui são as hipóteses de dispensa da DCTF, da empresa DCTF, e essas aqui são as hipóteses de o que eu chamaria de dispensa da dispensa, né? Tá, por exemplo, a mesma empresa de pequeno porte, em regra está dispensada, mas aqui tem os casos em que ela não é dispensada, né? E entre outros tipos de pessoa jurídica aqui. Vamos adiante. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas no inciso 1 e 2 do parágrafo 1º, que trata aqui da microempresa de pequeno porte do Simples Nacional sujeita à contribuição previdenciária sobre a receita pública e a informar determinados impostos aqui, que a gente já viu na lei da micro e pequena empresa.
dessas pessoas jurídicas excluídas do Simples, que, claro, a partir da exclusão ela passa a ser obrigada a enviar o CPF, que é isso aqui, tá? Não deve ser informado ao CPF os valores apurados na forma do Simples Nacional. Isso aqui é óbvio, né? Isso aqui é óbvio. Por isso que existe lá a dispensa em regra, né, das micro e pequenas empresas inseridas no Simples Nacional. O que vai ser informado nessa DSTF é só isso aqui, tá? CPRB, quando esse tipo de empresa for sujeita a CPRB, e esses impostos aqui que a gente já citou. O que é informado lá na forma do Simples Nacional não vai entrar nessa hipótese aqui de não dispensa. O enquadramento da pessoa jurídica, parágrafo terceiro, o enquadramento da pessoa jurídica no Simples Nacional não dispensa a apresentação da DCTF, referente aos períodos anteriores à sua inclusão. Então, isso aqui também é óbvio, né? Enquanto ela não for enquadrada como Simples Nacional, ela tem que enviar do STF. O parágrafo 4º. As microempresas e empresas de pequeno porte, a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º, deverão apresentar a DCTF somente em relação aos meses em que houver valores de CPRB a declarar. Certo. Isso aqui também é óbvio. Parágrafo 5º. Na DCTF decorrente da situação a que se refere a linha C do inciso 3 do parágrafo 1º, as pessoas jurídicas e demais entidades a que se refere o parágrafo 3º poderão comunicar, se for o caso, a opção do regime de caixa ou de competência, segundo o qual as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte em função do taxa de câmbio serão consideradas para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda de pessoas jurídicas, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o programa de integração social, para o programa do patrimônio do público, que é a contribuição do PIS/PASEP, e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, CONFINS. A linha C do inciso 3, parágrafo 1 do artigo 3º. Artigo 3º, parágrafo 1, inciso 3C. Artigo 3º, parágrafo... Não, onde é que é isso aqui? Peraí. Terceiro parágrafo, onde é isso? Acho que o terceiro não tem isso. Só tem um parágrafo único. Deixa a instrução aqui, peraí. No artigo 5º, vamos adiante. Acho que isso aqui foi redigido de forma incorreta, seria o artigo 5º.
Nada CTF decorrente da situação a que se refere a linha C, inciso 3º, parágrafo 1º, do parágrafo 1º, aqui parágrafo, isso aqui foi redigido incorretamente, não é aqui não é o artigo 3º, é o artigo 5º. Vamos mandar dar um retorno para a Receita Federal corrigir isso aí, aqui. Parágrafo 1º, inciso 3º, linha C. Inciso 3º, linha C. Então, o que diz aqui? Nada CTF decorrente da situação a que se refere a linha C do inciso 3º, no parágrafo 1º, as pessoas jurídicas e demais entidades a que se refere o artigo 3º. Tá, entendi. Poderão comunicar, se for o caso, a opção pelo regime de caixa ou competência, tá. Então, em relação, na hipótese aqui, em relação ao mês de janeiro, que nenhuma empresa está dispensada de enviar a declaração no mês de janeiro, tá? Se ela não tiver débitos a declarar ou se ela estiver inativa, ela tem que enviar a declaração mesmo assim, informando que ela está inativa ou que não tem débitos a declarar. Então, nessa hipótese aqui, essas entidades do artigo 3º, que são essas que são obrigadas a enviar mensalmente, tá? Todos esses aqui que foram objeto do 3º vídeo, a CTF decorrente da situação do mês de janeiro, que toda empresa é obrigada a declarar, das pessoas jurídicas e demais entidades a que se refere ao artigo 3º, ou seja, todas as empresas que são obrigadas a enviar da CTF, poderão comunicar, se for o caso, a opção do regime de caixa ou de competência segundo a qual as variações monetárias de direitos de crédito e das obrigações do contribuinte em função da taxa de câmbio serão consideradas para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o programa de integração social e da contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a CONFINS. Então, o que acontece aqui, traduzindo em miúdos isso aqui, toda empresa é obrigada a declarar da CTF em janeiro, mesmo que ela esteja sem débitos a declarar ou inativa, ela vai informar isso na declaração de janeiro. E nessa declaração de janeiro também, ela vai fazer a opção, pelo regime de caixa ou competência. E esse regime não muda durante todo o ano. É isso basicamente que está dizendo esse parágrafo 5º aqui parágrafo 5º do artigo 5º. Vamos para o parágrafo 6º. A dispensa prevista no inciso 12 do caput não se aplica ao fundo criado no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios ou pelos Ministérios Públicos ou Tribunais de Contas, a qual tenha sido atribuída personalidade jurídica própria de entidade sujeita ao cumprimento de obrigações tributárias. Isso aqui é óbvio, Foi lá que eu dei o exemplo do fundo que foi criado no Maranhão, 2013, 2014, eu acredito que tenha sido 2013. Ele não tinha personalidade jurídica, Então, nesse caso, aqui, a dispensa, ela não engloba, os fundos que tenham sido criados, fundos de todos os poderes e esferas de governo, que tenham sido atribuída
personalidade jurídica própria de entidade sujeita ao cumprimento de obrigações, tá? Nesse caso aqui, quando o fundo ele tiver personalidade jurídica, que não é o caso lá do fundo, que não tem personalidade jurídica própria, que ele é dispensado do CPF, ao contrário dele, quando o fundo tiver personalidade jurídica própria, ele é obrigado a enviar do CPF, tá? O caso, aí eu volto a falar, e nesse caso aqui, não naquele caso lá, o caso do Fundo de Saúde, tá? Que hoje eles têm personalidade jurídica própria, dos fundos municipais, do fundo estadual, do fundo nacional, tá? Seria exemplos aqui de fundos públicos com personalidade jurídica própria. O parágrafo 7. Verificada a hipótese do referente ao artigo 6º, que trata dos fundos públicos com natureza jurídica, com personalidade jurídica própria, verifica-se a hipótese do artigo 6º, o ente público responsável pela criação do fundo responderá perante o Fazenda Nacional nas operações realizadas em nome deste e ficará responsável pela prestação de informações correspondentes na própria DCTF. Olha só aqui. Verificado que o fundo público ele possui personalidade jurídica, o ente público responsável pela criação do fundo, ou seja, se for do município, o ente público responsável é o município, perante a Fazenda Nacional, pelas operações realizadas em nome deste, ficará responsável pela prestação de informações correspondentes na própria DCTF, tá? Então, essas informações aqui, elas são ser inseridas na DCTF do município. O que é o correto, tendo em vista que os fundos públicos, eles são da administração direta. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Esse foi o quinto vídeo da série de pequenos vídeos que eu denominei de gotas do DCTF, que ele tratou sobre a dispensa às pessoas jurídicas e físicas, as pessoas que são dispensadas da obrigação da apresentação do DCTF. Então, se você gostou, curte aí o vídeo, dá um likezinho, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigada e até o próximo vídeo.